Olá família Zion e amigos, graça e paz. Estamos iniciando hoje mais um culto para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. E antes de continuar, quero pedir a você que você dê um like no nosso vídeo, que você se inscreva no canal caso ainda não tenha feito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas possíveis para que também possam ser abençoadas pelo Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, por esse momento onde podemos aqui celebrar ao Senhor em cada casa, em cada família, oh Deus, celebrar a Jesus Cristo, adorar ao Senhor Jesus Cristo. E queremos fazer isso, Pai, cantando, queremos fazer isso, Pai, falando com o Senhor, expressando o nosso amor ao Senhor, participando desse culto. Recebe esse culto, Pai, que nós dedicamos ao Senhor e também fala conosco através da Tua serva. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero te dar dois avisos importantes. O primeiro deles, não se esqueça de assistir as devocionais do pastor Herbert, do livro do profeta Joel. Tem sido uma grande bênção para mim compartilhar com vocês devocionais, mas também eu creio que tem sido muita bênção para muitas pessoas. Então vai lá todos os dias, segunda a sexta-feira, assista as devocionais, é bênção para a sua vida. E além disso, no próximo sábado teremos a Santa Ceia da Zion. Convido você, cada sua casa, preparar o pão, preparar o suco de uva, o cálice, prepare de forma muito bonita, agradável, tire até foto e a gente pode e vamos celebrar juntos ao Senhor a vida que temos em Cristo Jesus, vamos celebrar juntos a vida que recebemos e herdamos do Senhor Jesus. Então, já sabe, o próximo sábado teremos Santa Ceia e eu convido você também a ofertar a Deus nessa hora. Trazer os dízimos, apresentar ao Senhor e vai lá no site, vai lá no PayPal, se inscreva, ou você pode usar aqui o QR Code, pode colocar o seu celular e pegar lá o código certinho e mandar a sua oferta, o seu dízimo. Tem sido uma grande bênção, recebemos as ofertas na igreja, isso tem sustentado a obra de Deus, sustentado a igreja do Senhor Jesus. Muito obrigado por sua contribuição, peço que continue, porque isso tem sido bênção para podermos ajudar mais pessoas ainda, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 150, eu vou ler apenas o versículo 6, que diz o seguinte: tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Convido você nesta hora a louvar a Deus, expressar seu amor ao Senhor juntos aí na sua casa. Expresse o seu amor ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus.
Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. E Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Quando o peso do mundo caía sobre mim e minha alma cansada, cheia de aflições, nunca afastastes de mim, sempre estavas aqui. És fiel, Deus, meu coração não temerá. És fiel, Deus, eu sei que nunca mudarás. És fiel, Deus, fiel Deus. Eu queria render-me, mas esperei em ti. Pelo fogo cruzaste para chegar a mim. Seguro estou neste amor, isto basta, Senhor. És fiel, Deus, meu coração não temerá. És fiel, Deus, eu sei que nunca mudarás. És fiel, Deus, fiel Deus. Ó Deus, meu Pai, quão grande é tua fidelidade. Ó Deus, meu Pai, quão grande é tua fidelidade.
não temerá. És fiel, Deus, eu sei que nunca mudarás. És fiel, Deus, meu coração não temerá. És fiel, Deus, eu sei que nunca mudarás. És fiel, Deus, és fiel, Deus, és fiel, Deus, sim, és fiel, Deus, és fiel, Deus, fiel, Deus. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olá, povo de Deus, Igreja do Senhor. Meu nome é Soraya Junker e eu imagino que esse seja um sobrenome familiar para vocês. Eu sou casada com o Júnior Junker, que é o tio mais velho do pastor Herbert Junker, e somos pais do pastor Igor Junker. Nós somos parte de uma família de muitos homens e mulheres de Deus que são ministros espalhados em todos os lugares, que não somos uma família perfeita, mas estamos submissos à perfeição do poder de Deus. Assim como a família da fé, homens e mulheres de Deus que estão espalhados em todos os lugares,
familiares, nós temos lutas, temos inquietações, temos limites e somos alvos de muitas notícias inquietantes também. É só olhar para o tempo que a gente está vivendo hoje. Um tempo de muita notícia ruim. E a gente fala notícia ruim porque é o tipo de notícia que nos pega despreparado, que fere as nossas expectativas, que nos tira da zona de conforto, que revela os nossos limites. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que esse não é um privilégio só nosso. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que Noé também foi alvo de uma notícia ruim quando Deus disse para ele que ia acabar com o povo da época que ele vivia e dá para ele a estratégia de construir um lugar para a sua família. Quando você olha para Abraão, você vai perceber que mesmo sendo o pai da fé, ele teve experiências de receber notícias ruins quando ele recebe a notícia de que o lugar onde o sobrinho dele morava ia ser destruído pelo Senhor. Se você olha para Moisés, você vai perceber que Moisés também recebeu notícia ruim. Moisés lutou, Deus disse para ele que ele deveria tratar a saída do povo de Israel, ele passa por todo o processo, quando o povo está no deserto, entristece o coração de Deus e Deus diz, eu vou acabar com esse povo aqui. E foi necessário Moisés intervir. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar muitos homens e mulheres assim. E aí há um homem que eu quero trazer à sua memória hoje, que se chama Neemias, que também recebeu uma notícia ruim, diz a palavra do Senhor. Mas o testemunho de Neemias fala conosco nesses dias de tantas notícias inquietantes. E eu quero convidar você a ler o texto da palavra do Senhor, que está em Neemias, capítulo 1. O texto diz assim: essa é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei, diz Neemias. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço de dia e de noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que tu nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela leitura da Tua Palavra e a convicção que nós temos, que ela é viva e eficaz e capaz, suficientemente capaz, de falar a nós e de imprimir em nós entendimento espiritual nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, eu quero lembrar para vocês o contexto dessa experiência de Neemias. O texto que nós lemos diz que Neemias era alguém que servia na casa do rei. O texto diz que Neemias era copeiro do rei, ou seja, Neemias era aquela pessoa que bebia o vinho do rei antes que o rei bebesse, para ele não ser envenenado. Comia a comida do rei antes que ele comesse,
para que ele não corresse o risco de ser envenenado. Ou seja, ele vivia no palácio, ele comia do melhor, ele estava em boa condição, mas de repente um dia ele recebe a visita de alguém da sua família que vinha de Jerusalém. E ele pergunta como está o povo dele, a família dele lá em Jerusalém. E você vai ouvir a resposta, que não era exatamente, provavelmente, o que ele estava esperando ouvir. Porque quando a gente recebe um parente em casa, a gente quer ouvir coisas como: fulano vai casar, fulano está grávida, fulano já vai ter o terceiro filho. A gente jamais espera que as notícias sejam tão ruins. Mas Neemias recebe uma notícia muito ruim. E aí diz a palavra do Senhor que, tendo recebido essa notícia tão ruim, Neemias, ele se coloca diante de Deus. E aqui, queridos e queridas, está o exemplo de Neemias para nós nesses tempos de notícias ruins. O que o texto da palavra do Senhor diz é que Neemias reage de uma forma aprovada diante da notícia ruim. E sabe o que ele fez? Ele foi para 3 lugares. E a minha pergunta para você é: aonde as notícias ruins têm levado você? Porque a palavra do Senhor diz que Neemias foi para 3 lugares. Tem gente que, quando recebe uma notícia ruim, vai para o telefone, vai para o grupo do WhatsApp, vai para o Facebook. E eu quero perguntar para você: aonde as notícias ruins têm lhe levado? A primeira coisa que Neemias faz, diz a palavra do Senhor, o primeiro lugar para onde Neemias foi a presença do Senhor. O texto da palavra do Senhor diz que ele então vai para a presença de Deus quando ele ouve a notícia ruim. E o texto diz que então ele chora, ele jejua e ele ora, mas ele vai para a presença do Senhor. Por que primeiramente nós temos que ir à presença do Senhor quando recebemos uma notícia ruim? Porque as coisas precisam ter sentido espiritual para nós. Porque é preciso entender primeiro espiritualmente o que está acontecendo para poder tomar uma decisão e fazer um movimento. O que eu estou dizendo a você não é que a gente tem que espiritualizar as notícias, mas a gente precisa fazer uma leitura espiritual das notícias. Pensa comigo, o que Neemias ouviu? Neemias ouviu dizer que a cidade onde a sua família habitava, o seu povo habitava, os muros estavam destruídos. Você sabe o que significa isso? A palavra do Senhor diz em Provérbios, queridos e queridas, no capítulo 25, versículo 28, que uma cidade sem muro é como um homem com caráter questionável, que não tem controle. O que ele estava dizendo, em outras palavras, era: se os muros da cidade estavam caídos, aquele povo tinha uma fragilidade que não era só estrutural. E que ele ouviu também de notícia ruim foi que as portas estavam queimadas. E eu não sei se você já pensou sobre isso, mas a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 22, versículo 17, que Deus deu uma promessa aos descendentes de Abraão, de que eles possuiriam as portas dos seus inimigos. O que significava isso? Significava de que eles teriam domínio sobre os seus inimigos e que não seriam dominados pelos seus inimigos. Você percebe que esse negócio de porta é importante para o povo de Israel? A ponto do povo ter esse zelo em relação à porta, né, de receber essa promessa, quando a notícia que chega a Neemias diz que o povo estava no lugar onde as portas estavam queimadas, o que a notícia estava dizendo para eles era que eles não estavam vivendo a promessa de Deus para eles, que eles estavam vulneráveis ao ataque do inimigo. Então é preciso entender espiritualmente as notícias, elas têm que fazer sentido espiritual para nós. A palavra diz que ele recebeu dentro da mesma notícia, essa notícia de que o povo estava passando fome. Se nós formos ler espiritualmente, nós vamos entender que o povo não estava fortalecido e talvez por isso o povo não estivesse reagindo. Irmãos e irmãs, eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, de notícias muito ruins, e a notícia principal que tem nos afligido nesses tempos é esse Covid-19, esse vírus que está se espalhando em todo lugar, e que me permitam fazer uma declaração de uma leitura que tenho feito. Ele só vem para revelar um problema generalizado, que é o problema da imunidade baixa. Eu não estou falando
da imunidade baixa social, que também é um problema, e tampouco de saúde. Eu estou falando da imunidade baixa espiritualmente falando. E isso é muito sério para nós hoje em dia, queridos e queridas. Nós temos que ler espiritualmente essa imunidade baixa, o que nos deixa vulneráveis àquilo que tem tentado nos afligir nesse tempo, nessa circunstância de pandemia. E aí eu me lembro da palavra do Senhor que diz que há uma forma de nos preservarmos se nós vestirmos a couraça, se nós nos vestirmos do capacete da salvação, irmãos e irmãs. Para mim, o que a palavra do Senhor está dizendo é que se nós tivermos a nossa mente guardada pelo capacete da salvação e olharmos as coisas a partir do capacete da salvação e falarmos a partir da salvação e ouvirmos a partir da salvação, a nossa postura diante dessa notícia ruim será diferente do que tem sido na maioria dos lugares. Neemias, ele vai para a presença de Deus. Esse é o primeiro lugar que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Ouvir ao que Deus tem a falar sobre o que nós estamos passando. Quando Neemias vai à presença de Deus, queridos, ele não estava lá em Jerusalém, ele estava distante, ele estava em boa condição, mas o texto diz que ele toma para si o problema do povo que estava lá. Ou seja, Neemias assume o pecado como sendo seu. Ele diz: Senhor, nós temos pecado contra ti. Neemias não procura alguém a quem ele possa terceirizar. Ele não procura alguém em quem ele possa pôr a culpa. Ele assume a responsabilidade. Ele não terceiriza. Irmãos e irmãs, nós no tempo que estamos vivendo, precisamos olhar para nós e assumir a nossa responsabilidade. Igreja do Senhor, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante dessa pandemia. E qual é a nossa função? A palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender, então eu sararei a terra. O que eu quero dizer para você, querido e querida, é que se em primeiro lugar, diante dessa notícia ruim, nós formos à presença do Senhor, nós vamos perceber que será preciso olhar para nós diante do Senhor e assumir a nossa posição diante dessa pandemia. Ou seja, nós não vamos procurar alguém para pôr a culpa, não vamos pôr a culpa na liderança, não vamos pôr a culpa em governantes, não vamos pôr a culpa numa nação simplesmente. Nós vamos assumir como sendo parte da nossa necessidade de arrependimento. Eu estou dizendo isso, sabe por quê, querido e querida? Porque na maioria das vezes, diante de uma circunstância como essa, ou nós terceirizamos a culpa para alguém, ou nós simplesmente buscamos justificativas. E sabe, queridos e queridas, o que eu tenho entendido? Que quanto mais nos justificamos, mais deixamos de perceber que, na realidade, nós precisamos mudar. Mas a mudança não vem por uma atitude positiva da sua mente. Ela vem através de uma postura de arrependimento. A palavra do Senhor fala sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E eu quero dizer para você, sabe o que acontece com o natural? Ele não tem conhecimento da vontade de Deus. Sabe o que acontece com o espiritual? Ele tem conhecimento e ele vive de acordo com esse conhecimento. Sabe o que acontece com o carnal? Ele tem conhecimento, mas vive como se não o tivesse. Sabe o que acontece com o carnal? Ele não se autoexamina. E quando ele não se autoexamina, ele não se permite ser transformado. Neemias, ele assume diante de Deus que é parte do seu pecado junto com o povo. Mas aí, querido, sabe o que ele faz? Diante de Deus, ele traz à memória o que Deus tinha falado a favor do seu povo. Ele traz à memória as promessas de Deus para o seu povo. E irmãos e irmãs, em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de luta exterior que aflige o interior também, nós precisamos trazer à memória o que Deus tem falado para nós. O que Deus tem falado acerca de nós, de quem nós somos povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos trazer à memória o que Deus disse que
Deus ainda vai fazer em nós e através de nós. Por que que isso é importante, querido? Não é que nós estejamos jogando na cara de Deus. O Senhor disse, o que nós estamos dizendo para Ele é: eu tenho convicção de que aquele que falou é fiel para cumprir. O Senhor disse, eu creio no Senhor, por isso eu continuo esperando no Senhor. Aonde as notícias ruins têm levado você? A Neemias levou em primeiro lugar para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele queria estar diante de quem pode reescrever a história. Aleluia! A segunda coisa que quero compartilhar com vocês é que a palavra do Senhor diz que depois de ter ido à presença de Deus, depois de ter jejuado, depois de ter orado, Neemias então se apresenta diante do rei. O segundo lugar onde nós precisamos ir é a presença do rei. Do que você está falando, Soraya? Eu estou dizendo para você que depois de buscar a presença de Deus, nós precisamos buscar autoridades que possam nos ajudar em meio à nossa luta, em meio à nossa dor, em meio à nossa inquietação. Então Neemias se apresenta ao seu rei e a palavra do Senhor diz, e aí eu já estou no outro capítulo, me permita, diz a palavra do Senhor que então o rei olha para Neemias e Neemias está com o semblante abatido e o rei diz para ele, que semblante é esse? Que semblante é esse? Que cara é essa? Porque Neemias nunca antes estivera triste diante do rei. Irmãos, aqui só um parênteses para dizer, quem dera fosse esse o testemunho de cada homem e mulher de Deus espalhado pela face da terra que serve em qualquer área que seja do seu trabalho, que o seu semblante seja de alegria, que o seu semblante seja de prazer, que haja em nós mesmos essa convicção de que fazemos o que fazemos para a glória do Senhor. Então Neemias se apresenta e nunca antes ele tinha estado triste como estava naquele dia. E diz a palavra do Senhor que o rei pergunta para Neemias, disse-me o rei, diz Neemias no seu relato, que me pedes agora? Então eu orei a Deus dos céus e disse ao rei. Você percebe o que Neemias fez? Você sabe que Neemias já tinha orado e agora ele se apresentava ao rei. Mas na hora que o rei pergunta para ele, o que você precisa, o que você quer, o que você tem a me dizer? Diz o texto que então Neemias orou de novo para Deus. Sabe o que Neemias estava dizendo para mim e para você? Que Neemias estava chamando Deus para uma conversa a três. Neemias estava envolvendo Deus na causa dele. Neemias não se apresenta sozinho diante daquela autoridade. Neemias chama Deus para uma conversa a três. Neemias estava ensinando para mim e para você que se temos uma causa a ser resolvida, nós precisamos envolver Deus nessa causa. Se tem uma questão a ser tratada, nós precisamos envolver Deus nessa questão. Amados e amadas, em primeiro lugar, nós precisamos ir à presença de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ir à presença do rei. Mas nessa presença do rei, nós precisamos da parceria de Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus foi chamado para essa conversa a três de Neemias. Eu estou dizendo isso aqui para você, querido e querido, porque essa é uma prática muito comum no nosso meio, nosso povo de Deus. Quando nós temos uma questão para resolver, na maioria das vezes, nós procuramos o pastor, nós procuramos a pastora, nós procuramos um homem ou uma mulher de oração e chamamos essas pessoas para que estejam conosco na nossa luta, para que estejam conosco na nossa inquietação. Então, quando Neemias chamou, ele estava assumindo essa prática, que é uma prática comum do povo de Deus. Sabe, queridos, na minha família, do lado da minha família, do Nordeste, nós temos uma prática. A minha mãe é uma mulher de oração, a minha mãe é uma mulher de Deus. E toda vez que alguém tem um problema, liga para minha mãe e envolve a minha mãe na causa. Chama a minha mãe para diante de Deus ter uma conversa a três como intercessora. E um tempo atrás, o meu sobrinho mais velho, ele estava com um problema financeiro muito grande. Estava no período de Natal e ele ligou para minha mãe e chamou assim, disse, voinha, eu queria tanto poder comprar presente para todo mundo,
mas eu estou passando por um problema financeiro. E ela disse, eu vou orar por você, meu filho. E ele disse, então ore, voinha. E ele foi então para a rua e foi ao shopping, queria comprar algumas lembranças, porque ia ter um jantar da família. Então ele pega o seu cartão e ele vai ao shopping. O primeiro presente que ele comprou foi o da mãe dele. E aí, quando ele foi comprar o presente seguinte, o cartão já não passou mais. Ele tentou em outro lugar, o cartão já não passou mais. Ele ligou para minha mãe, ligou para a avó dele e disse, voinha, só consegui comprar um presente. Ela disse, estou orando por você, meu filho. Ele disse, o meu cartão não funcionou. E ela disse, estou orando por você, meu filho. E eles foram para casa e no dia do jantar, que já era do Natal, eles estavam reunidos e eles estavam ali e ele estava constrangido porque só tinha comprado um presente, ele deu para a mãe dele e de repente o telefone dele toca. Quando o telefone tocou, uma pessoa do outro lado perguntou, é o senhor fulano? E ele disse sim. Ele disse, eu queria perguntar, o senhor fez uma compra no shopping dia tal? E ele disse sim, eu estou ligando para dizer que o senhor foi sorteado com um carro. E ele disse, voinha, eu fui sorteado com o carro. E ela disse, estou orando por você, meu filho. Agora vá, venda esse carro e pague as suas contas, porque eu estou orando por você. Amados e amadas, nós precisamos assumir a prática de homens e mulheres, de envolver Deus na nossa causa, de buscar a intervenção de Deus na nossa história, porque primeiro as notícias ruins devem nos levar à presença de Deus, segundo a presença de autoridades, homens e mulheres que possam somar conosco, mas nessa circunstância não vá sozinho, envolva Deus na sua causa, queira ver Deus fazer. E por fim, o terceiro lugar que Neemias vai, diz a palavra do Senhor, é que ele foi para a obra. Ele recebeu cartas, ele recebeu a provisão do rei, Deus deu graça para ele diante do rei, então ele vai para a causa. Sabe por quê? Porque Neemias quer se apresentar como parte da resposta da oração que ele mesmo havia feito. Você está entendendo, querido e querida? Nós buscamos a Deus no meio de uma notícia ruim. Nós buscamos a autoridade daqueles que podem estar conosco e caminhar conosco em Deus, mas nós precisamos nos apresentar como parte da resposta da nossa própria oração. E estou dizendo isso porque nós estamos passando um tempo difícil, queridos, e o que nós temos feito nesse tempo? O que nós temos feito? Nós temos muitas vezes orado, Senhor, desperta o teu povo, mas nós estamos acordados? Nós temos dito, o povo tem que se arrepender, o povo de Deus tem que se arrepender, mas a pergunta é, nós temos nos arrependido? Nós temos pedido, Deus, coloca homens e mulheres em lugares estratégicos, mas a pergunta é, você tem usado o lugar onde Deus lhe colocou de forma estratégica para ser parte da resposta que você quer ver de Deus sobre a face da terra? Você tem tomado iniciativas em Deus? Nós temos tomado iniciativas em Deus? Ou só estamos reclamando? Mike Murdock diz o seguinte, não reclame daquilo que você tolera. Irmãos e irmãs, se temos tolerado muitas coisas, mesmo só reclamando, queridos e queridas, nós não seremos parte da mudança que Deus quer fazer e que Ele pode fazer a partir de mim e a partir de você. E aí eu vou dizer uma coisa para você, para a gente terminar. Quando você tomar a iniciativa, saiba de uma coisa, a luta vai se levantar, porque a luta é parte do cotidiano de homens e mulheres de fé. A luta vai se levantar. Eu quero fazer um desafio a você agora. Aí onde você está, você deve estar sentado, me ouvindo, me assistindo. Eu quero pedir para você, fique em pé aí. Onde você está agora? Isso, aí, onde você está. Fique em pé, fique em pé. Ficou? Deixa eu dizer para você, à medida que você se levantou, a luta também se levantou. Pode sentar e eu vou terminar de falar com você. A luta também se levantou. Sabe por quê? Quando a gente se levanta, a luta também se levanta, porque o inimigo se levanta, tentando minar a nossa força. A grande diferença, queridos e queridas, é que o inimigo ele se levanta baseado na nossa limitação, mas nós nos levantamos apoiados no poder ilimitado de Deus. O inimigo ele se levanta baseado no engano, ele acha
acha que nós estamos firmados nas nossas pernas, na nossa própria força, mas nós estamos apoiados naquele cujo braço forte sustenta a terra. O inimigo se levanta baseado no que nós estamos fazendo, ainda que seja para o Senhor, mas nós nos levantamos baseado naquilo que Deus está fazendo em nós e que pode ser manifesto através de nós. Então é preciso ir para o terceiro lugar. Sabe por quê? Porque nós precisamos desejar estar no lugar onde Deus vai operar. Toda luta que nós enfrentamos nesses dias nada mais é do que oportunidade de buscar a direção de Deus, de envolver Deus nas nossas causas e de testemunhar a glória do agir de Deus. Aonde as notícias ruins têm levado você, meu irmão, minha irmã, eu espero que seja para a presença de Deus, para a presença de autoridades, pessoas que possam instruir você, abençoar você, orientar você, mas que você assuma ser parte da resposta que Deus tem diante de todas as lutas que nós temos passado. Nós somos povo de Deus, parte da resposta das nossas próprias orações. Então eu quero orar por você. Vamos orar? Te damos graças, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo e o Senhor é nosso Deus. E nessa hora nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos levante, que o Senhor nos mantenha fortalecidos em pé, que o Senhor sustente a nossa mão e que o Senhor nos abençoe de tal forma que, posicionados no poder que há, Senhor, no nome de Jesus, nós possamos fazer a diferença onde o Senhor nos colocou. Não nos permita, Senhor, multiplicar apenas as notícias ruins que nós temos ouvido, mas dá-nos a habilidade, Senhor, de trazer a novidade do céu à terra, no poder do Teu nome, hoje e para sempre. Amém e amém. Povo amado, sinta-se cheirado por mim. Paz, Deus abençoe. Convido você nesta hora a nós orarmos para encerrarmos esse culto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado porque podemos ouvir a Tua palavra através da Soraya. Creio que foi bênção para todos nós. E minha oração, Pai, que essa palavra, que essa semente possa crescer dentro de nós. Que o diabo não tenha poder de retirar isso de nós, mas que ela cresça dentro de nós e possa produzir frutos que agradam ao Senhor, que seja bênção para o Teu reino. Pai, continua a falar conosco durante toda a semana. É minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, continue com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e um grande abraço.